Ela é uma feminista lésbica e ela tem uma frase maravilhosa: nós precisamos reconhecer a glória do homem. Um outro ponto, nós vamos à questão dos Estados Unidos. Ela afirmou que assim, os conservadores não aceitavam o voto. Quando o voto feminino se tornou uma realidade nos Estados Unidos, foi porque a militância pró-voto sufragista, que não era necessariamente feminista, e aí tem uma diferença muito grande entre as sufragistas e as feministas, que não eram necessariamente feministas, elas conseguiram convencer quem detinha o poder, ou seja, os homens poderosos, de que estender a elas o direito ao voto seria mais conservador. Por quê? No caso dos Estados Unidos, imigrantes e negros libertos estavam votando. Os partidos políticos, esquerda e direita, perceberam que imigrantes, homens solteiros, escravos alforriados libertos tendiam a votar mais na esquerda. Por esse motivo, os conservadores passaram a pensar que o voto feminino poderia manter o status quo e não derrubá-lo. Veja bem, se você é um conservador que ama a América, você é um patriota, e tem dois grupos de mulheres pedindo voto. Um grupo religioso, como era o caso dos Estados Unidos, que tinha o maior grupo de militantes mulheres, que era um grupo religioso da temperança. Você tinha um grupo extremamente religioso, vinculado a princípios cristãos, que queria manter o status quo, preservar a família tradicional, e outro grupo menor, minoritário, de feministas que queria destruir o patriarcado. Por que motivo homens brancos e patriotas ouviriam as demandas de um grupo revolucionário de mulheres que falava contra essa própria ordem e não um grupo cristão? É por isso que, assim como nos Estados Unidos, na Inglaterra, também nos Estados Unidos, implicações religiosas e econômicas levaram à concessão do voto. Qual que é o meu ponto sobre o voto? Eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso a partir de agora. O meu ponto é, o movimento feminista participou da luta pelo voto, assim como participou de diversas outras coisas ao longo da história, mas ele não foi determinante para a conquista do voto. Então, se o movimento feminista não foi determinante para a conquista do voto, determinante, o que foi determinante? Mudanças econômicas e sociais, critérios religiosos e, por fim, a guerra. Esses três elementos são responsáveis pela expansão do direito de voto dos homens, que eram seus detentores legítimos. E por que os homens são os detentores legítimos do direito de votar? Porque foram os homens que conceberam a República, que conceberam o Senado, que conceberam a democracia, que escreveram sobre o que é a democracia no Ocidente. Foram os homens que lutaram pela independência dos países, pela soberania das nações. Foram eles que estabeleceram o sistema democrático de suas nações. Então é evidente que aquele que conquista detém a legitimidade de ampliar ou não esse direito. É evidente isso quando você é um cientista, por exemplo, você descobriu uma barata nova. Deus me livre, mas descobriu um novo tipo de barata. Que a barata é a única coisa que me faz questionar a criação divina, que foi o diabo que criou. Mas vamos supor que você é um cientista e descobriu uma nova espécie de barata. Quem é que vai nomear essa barata? Você, porque você foi o descobridor. Quem é que vai deter o poder político para dizer essa pessoa deve votar e essa não? Aquele que conquista esse sistema. Tem algumas mentiras em torno do direito de votar que fazem com que o movimento feminista, para mim, seja um movimento desonesto. É por isso que eu não gosto do feminismo, porque ele sequestra pautas. Uma delas, os homens podiam votar só porque eles eram homens. Isso é uma falácia, não é verdade? Os homens não podiam votar só porque eles eram homens. Nem todos podiam votar, nem todos os homens podiam votar, só aqueles que conquistavam esse direito. Os homens também tiveram que conquistar, tiveram que fazer revolução contra a monarquia para conseguir estabelecer uma república, por exemplo. Tiveram que conceituar, foram os homens que conceituaram república, voto, democracia direta e indireta. Quem cria tem legitimidade para estabelecer até onde se amplia esse conceito. Pois bem, então foram os homens que criaram, que conquistaram, nós precisamos, eu sei que você gosta de Camille Paglia. Camille Paglia é uma feminista lésbica e ela tem uma frase maravilhosa: nós precisamos reconhecer a glória do homem. Nenhuma feminista pode ser honesta se não reconhecer a glória dos homens, as coisas que eles conquistaram. E essa é uma delas, o conceito de democracia, o conceito de república, a conquista da soberania nacional. Tudo isso foi conquistado por homem. Então, evidentemente que eles é que decidiriam em que nível e velocidade isso seria ampliado. Mais um exemplo excelente sobre isso é o caso do Brasil. Quando você olha para o caso do Brasil, você pode digitar aí no Google. Digita aí no Google: Jornal Voto Mulher. Vai no Google e digita Jornal Voto Mulher. Primeira imagem que vai aparecer aí no Google é um jornal de 1924, se não me falha a memória. Tá escrito lá: a concessão do voto. Então, embora nós hoje, todos contaminados com a ideologia feminista, olhemos para o passado e apliquemos nesse passado completamente sempre um foco feminista,
um foco ideológico para analisar o passado, lá no passado, em 1920, 1930, no Brasil, o voto era tratado como concessão e não como conquista. Por quê? Outro livro para você pesquisar aí, o livro O Direito de Voto, do Alexander Kisser. Ele estuda sobre a conquista do voto na América e ele diz, em inúmeras partes do livro dele, essa é uma afirmação muito repetitiva, ele é um historiador do voto. Ele diz: nenhum grupo que não detém o voto pode conquistá-lo a não ser convencendo a elite poderosa, com argumentos que beneficiem essa mesma elite. Então, a elite poderosa de homens que detinham o voto só concederam os votos aos negros quando esses negros apresentaram uma contraparte, que foi a contraparte militar. Então, os Estados Unidos precisavam de soldados, os negros podiam lutar, dê a eles o direito ao voto. E esse mesmo argumento de relacionar guerra e voto aparece na Inglaterra, aparece na Suíça, aparece nos Estados Unidos e aparece no Brasil. Até hoje, o homem que vota no Brasil tem obrigações que a mulher não tem, como, por exemplo, o alistamento obrigatório. Não vai embora não. Gostou desse vídeo? Siga a Redcast Oficial em todas as plataformas, o podcast do Homem Brasileiro.